Jura? Ah, não vai ter coffee break, somente coffee and. Ha, amanhã eu vou estar ligando para ele. E já sabe, né? Vou soltar o verbo. Se ele tem expertise no assunto, claro que não. Nem coach é. Não sabe agregar valor. No último case ele não opinou. E sabe mais? Ele não sabe mensurar resultados. Of course. Of course, sure. I don't believe. Ele não te deu um feedback? Manda um e-mail para ele agora e com um link. Esse cara é completely crazy. Tipo assim, sem noção. Crazy. Oh my God. Bizarro. Darling, meu Big Boss está me ligando. Olha, dá uma olhadinha no meu Face. Mudei meu perfil. Curte, tá? Kisses. Bye, bye. Olá, esse é o nosso 8º encontro, 8º programa. Nós vamos discutir hoje termos técnicos, estrangeirismos e modismos, que foram muito bem mostrados no filme que acabamos de assistir. Dentro desses modismos, exatamente o que é isso? São, um fala, o outro ouve, aquele repete e aquilo se torna comum, às vezes absolutamente sem sentido. E o estrangeirismo é você se apropriar, é você empregar no seu cotidiano palavras de uma outra língua, normalmente do inglês, mas por que o erro? Por que eu não posso usar isso? Porque nós já vimos em alguns programas anteriores que a língua portuguesa ela é muito rica. Pense bem, ela é uma das mais ricas do mundo. Então, se eu tenho essa palavra similar em português, não faz o menor sentido eu usar em outra. E essa questão de termo técnico, é só bom lembrar que o termo técnico ele pode ser empregado quando todas as pessoas conhecem aquele significado. Pois então, é sobre isso que nós vamos conversar hoje para tornar seu vocabulário melhor e para tornar você um profissional cada vez mais competente. Vamos conversar um pouquinho agora, especificamente, sobre o estrangeirismo. É feio, é feio. Às vezes a pessoa quer demonstrar algo e acaba mostrando uma outra coisa. E isso é tão falado, é tão discutido, as pessoas analisam tanto, que tem até uma letra de música da MPB, que talvez você conheça, e que é uma imensa crítica a isso. Vou só recitar um verso, que é: venha provar meu brunch, saiba que eu tenho um approach, na hora do lanche eu ando de ferry boat. É uma crítica? É uma crítica. Então, no nosso local de emprego, não cabem estrangeirismos. Já foi moda eu dominar uma outra língua estrangeira. Hoje, o que é up, o que é in, já que estamos falando de estrangeirismo, é você dominar a sua língua. E, mais uma vez, eu insisto que o caminho é a simplicidade. Portanto, palavras em outra língua, nem pensar. Alguns exemplos de estrangeirismos: stress em inglês, estresse em português. Existe palavra dicionarizada. Coffee break para quê? Se nós temos um intervalo, um lanche, uma parada para um café. Mix de pessoas, nem pensar. Para quê? Eu posso dizer que houve uma mistura de pessoas. Lojas delivery são aquelas que fazem entrega. Às vezes a pessoa até usa, nem sabe o que aquilo exatamente significa. Startar é uma curiosidade. Este pseudo-verbo, ele não existe. Existe o deletar, que já faz parte da língua portuguesa,
E aí as pessoas acharam que se deletar já existia, startar também devia já fazer parte e printar. Não, ambos não existem, somente o deletar. Então, em vez de eu começar, eu vou iniciar e não inicializar, né? Online é preferível explicar que o outro está ao mesmo tempo que eu, né? Tudo exatamente no mesmo tempo. Performance é para que se eu posso usar desempenho. Feedback, eu preciso de um feedback, eu preciso de um retorno. Approach, existe a palavra aproximação na nossa língua. Link é elo, só não pode falar elo de ligação, né? Porque eu caio num outro probleminha. Posso falar conexão? Até posso. Fashion, e é interessante porque agora tudo é fashion, né? Exatamente porque existe a palavra moda. E nesse mundo fashion, a palavra da moda também é pegada, tudo é pegada, cuidado com isso. Designer, né? E as pessoas falam, nossa, tem um design, quer dizer, tem um desenho, foi feito por um designer. Não, ele foi feito por um desenhista. Clipe é clipe. E stand-by é no aguardo. Portanto, vamos voltar sempre àquele ponto. Leia, leia, leia. É uma excelente maneira de você somente empregar palavras na nossa língua. E modismo? Exatamente o que é isso? Um fala, o outro repetiu. Ali, pronto, dissemina como doença. A história do anível começou exatamente assim. Existem as duas formas corretas, por exemplo, isso é em nível, quer dizer, no âmbito. Este assunto, por exemplo, é em nível da FETransport. Portanto, este assunto diz respeito no âmbito da FETransport. E tem ao nível, que é no mesmo nível. E um bom exemplo para se memorizar é a cidade do Rio está ao nível do mar. Eu acho que alguém achou isso muito sofisticado ou muito bobo. Mataram, botaram um A e, gente, tem gente que ainda emprega uma crase, acrescenta uma crase nesse anível. E, às vezes, o que vai acontecendo com esse modismo? A própria palavra diz, aquilo dura um só tempo. Bordões de novela que um repete, o outro acha engraçadinho e aquilo também é repetido, daqui a 2, 3 anos, ninguém nem mais sabe, porque a novela já passou há um tempo. Portanto, o outro fica até sem entender direito por que ele está usando, por exemplo, que ele está rosa chiclete, que foi um bordão de uma novela, acho que há 2 anos. Portanto, tem que ser comum a todos e extremamente atual. Vou dar para você alguns exemplos. O presidente Fernando Henrique Cardoso, um sociólogo, um homem extremamente culto, em um dado momento ele cometeu um deslize, porque todos nós erramos, somos humanos, e ele disse, eu, enquanto presidente, e o correto seria eu, na condição de presidente, pronto, ali pegou. E aí ficou eu, enquanto gerente, eu, enquanto motorista. Você tem que tomar muito cuidado, porque existe uma forma correta, que é substituir por eu na condição de. Querem ver um outro? Hoje tudo é diferenciado. Tem até uma matéria interessantíssima que saiu no jornal recentemente sobre isso. Tudo é diferenciado, isso é uma banalização, porque aquilo que é de fato diferenciado, ele acaba banalizado. Outro da moda, o a nível de, que eu já falei, mas que é sempre importante, né, voltarmos a esse exemplo, disponibilizar para o cliente. Alguns filólogos, inclusive, acreditam que esse verbo nem exista. O corretíssimo é você tornar algo disponível para o cliente. Alavancar processos. Eu posso incentivar processos, eu posso fomentar processos. Outro da moda, operacionalizar metas. Quer dizer, eu posso executá-las. Aliás, cuidado com os verbos terminados em ilizar.
praticamente 90% são modismos, você deve evitá-los a todo custo. Essa questão do gerúndio, enviando, mandando, falando, que é claro que eu vou substituir por enviar, mandar, falar, uso o verbo de uma maneira firme, forte, trabalhando no sentido de resolver. Uma coisa enorme, né? Para quê? É trabalhar para resolver esse problema. Portanto, atenção. E termo técnico? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Às vezes, você conversando com alguém e você percebe que ele fala várias palavras, vários termos, que talvez dizem respeito ao cotidiano dele, mas que não dizem respeito ao seu cotidiano. Já a comunicação, claro que isso vai provocar um certo ruído. Eu posso usar termos técnicos, um exemplo, quando um advogado conversa com outro advogado, somente os dois, eu acho que é natural, sim, o emprego daqueles termos, porque somente são termos, às vezes, por exemplo, jurídicos, que só os dois entendem. A nossa preocupação, e temos que tomar muito cuidado, porque por achar que os outros dominam aquele assunto. Então, eles devem ser evitados. Eu vou te dar um exemplo. Se você fala o verbo afundar, por exemplo, para um médico, eu já ouvi isso, significa que o paciente do 302 afundou, ele entrou em coma. Mas se você está numa empresa de petróleo e fala esse verbo, imediatamente as pessoas associam ou imaginam que houve, por exemplo, algum acidente numa plataforma e que afundar, que é ou alguém que afundou ou a própria plataforma. A palavra tem que ser de conhecimento de todos e termos técnicos devem ser usados com bastante parcimônia. Chegamos ao final de mais um programa. E o que vimos hoje? Que deve ser evitado o estrangeirismo, além do uso de termos técnicos e de modismos. Lembrar também que tudo que é exagerado não vale a pena, né? E que, assim, o menos é mais. E que unir, então, tanto esses três elementos, termos técnicos, mais estrangeirismo e mais modismo, aí é mortal, né? Eu acho que até a própria pessoa, ela se confunde. Vimos hoje que, portanto, mais uma vez, que a opção está na simplicidade, porque é esta simplicidade que vai gerar a clareza. Fale português, isso você será reconhecido, melhor reconhecido, quando você falar a sua língua, quando você escrevê-la de forma coerente, objetiva e clara. E o nosso próximo programa é um assunto comum a todos, porque nós vamos tratar sobre reunião. Até lá!